Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura sobre a energia. Para a gente já chegar chegando, nós vamos continuar do ponto em que nós paramos na nossa última aula, em que a gente falou aí sobre a energia eólica. Então, eu já falei para vocês que o Sol é responsável aí pela energia solar, naturalmente, e também pela energia eólica, beleza? Porque é a ação do Sol que provoca as movimentações atmosféricas que permitem a gente construir as usinas eólicas. Beleza? Um outro tipo de energia bem interessante, que talvez a gente não se ligue muito, que tem alguma relação com o Sol, é a energia térmica. Por quê? Energia térmica é a energia que vem normalmente aí do calor e vem da queima, né? Da queima de combustíveis. Que combustíveis que a gente queima? No Brasil, queima gasolina, né? Os derivados do petróleo, em geral. De onde vem o petróleo? Petróleo vem do subsolo. É um líquido que surgiu lá devido ao acúmulo, né, de materiais aí que ao longo dos milhões de anos, não sei se chega a bilhão, ao longo dos milhões de anos, esses depósitos foram sendo soterrados por tudo aquilo que acontece na superfície terrestre. E lá, devido à ação, né, da pressão, né, desse soterramento que teve aí, acabou se formando aí lentamente o petróleo. A gente vai lá, cava, um negócio que levou milhões de anos para se formar, a gente joga aqui para fora, separa em pedaços e aí queima. Queima gasolina, óleo diesel, o gás, né, que está lá dentro, que é o primeiro que sai, gás natural. Né? Então, basicamente, a gente faz queima de petróleo. Mas de onde veio a energia que formou o petróleo? Eu posso te dizer que sem sol não ia ter petróleo. Sem sol não tem petróleo. Então, indiretamente, ao longo dos milhões de anos, o Sol foi responsável pela formação aí do petróleo, beleza? Mas diferentemente do que a gente tem aqui na energia solar e na energia eólica, que são consideradas energias renováveis, né? A gente diz que a queima de combustível fóssil, no caso petróleo, pode ser carvão também queima, né? E também tem o carvão que eu estou falando aqui, o mineral, né? Ele também queima, né? E aí a queima, a gente tira energia das ligações químicas que estão ali, né? É como se quebrar essas ligações jogassem energia de volta, né? Porque para fazer essas ligações, alguma coisa do lado de fora precisou dar energia para que as ligações acontecessem. Aí a gente vai lá, fornece um pouquinho de calor, na hora que quebra a ligação, na hora que ocorre a quebra, libera essa energia de volta para a gente. E a gente usa para esquentar a água, quando esquenta a água, movimenta as turbinas dos geradores, e aí os geradores, movimentando a turbina, fornecem, né, o que a gente precisa aí para eletricidade, beleza? A gente fica falando muito de eletricidade, mas é porque hoje a energia elétrica é a mais fácil que a gente tem de armazenar, transportar, de levar de um lugar para o outro. Né? A gente não precisa ficar vivendo necessariamente próximo do local onde essas fontes de energia estão. Né? E a gente não precisa transportar essas fontes de energia para muito longe. Petróleo e carvão é muito prático. Você vai lá, extrai lá no poço de petróleo, lá pode ser na superfície, no mar, muitos são no mar, né? A gente tem as refinarias que ficam, às vezes, ali na região no meio do caminho, mas basicamente você tira o petróleo, você retira ele, né, lá do lugar onde ele foi encontrado. Né? Tem que ser no lugar onde ele está, onde ele existe. Né? Pode ser na beira do mar, pode ser num lugar mais terrestre, mas muitos são no mar. E aí, beleza. Você não precisa morar lá. Você pode pegar o petróleo, bota lá dentro dos recipientes, leva, né? E aí distribui ele pelo mundo. Aí bota no navio, leva de um lugar para o outro. Né? Então, assim, dá para levar o petróleo. Aí a galera pega esse petróleo e consegue aí fazer as coisas, né? Coisa da vida. Fazer fábrica funcionar, usa os produtos que estão lá para fazer outras coisas, constrói plástico, medicamento, né? Todas as coisas que a gente tem no dia a dia, tecidos, todas as coisas acabam sendo tinta, né? Vem tudo aí do petróleo. Beleza? Outra coisa que a gente faz queima também são os biocombustíveis. Né? Um muito famosão aí é o etanol. Né? O etanol que vem da fermentação aí da cana-de-açúcar, né? Do açúcar da cana-de-açúcar. E aí a gente faz a fermentação, aí produz o etanol, e aí quando você queima o etanol, libera calor. Né? E a gente criou umas máquinas bem legais capazes de pegar o etanol que está queimando e botar essas máquinas em funcionamento. Né? Os carros movidos a etanol, o carro flex, né? Eles acabam
se valendo dessa forma de energia para poder se movimentar por aí. Né? Então aqui, ó, a energia do etanol. Bom, de onde veio a energia do etanol? Veio da planta que deu origem, né, ao que você está alterando ali para produzir o etanol. Né? Então vem da planta. E para ter a planta tem que vir energia de onde? Do sol. Ora, então é o sol de novo. Cara, o sol é tudo, meu. Eu tô falando sério, o bagulho é louco. O sol é responsável pela energia solar, pela energia eólica, pela eólica. Tudo bem que ele teve uma participação de longo prazo, mas essa participação de longo prazo, se ele não existisse, ele não ia ter petróleo, não ia ter carvão, não ia ter cana-de-açúcar, beterraba, poder fermentar e fazer etanol, não ia ter etanol, não ia ter nada. Então, por enquanto, o Sol tá campeão aí, sacou? Invicto. Hidrelétrica. Pô, não, hidrelétrica é bom. Hidrelétrica é fonte de energia que vem do movimento da água. A água que cai lá da cachoeira. Não precisa de sol para cair água da cachoeira, precisa? Precisa. Precisa de sol para cair água da cachoeira. Precisa, porque a água da cachoeira está vindo de onde? Ah, porque o rio está lá correndo. O rio corre sempre de cima para baixo, porque é a ação da gravidade. Tem rio subindo montanha. O rio desce a montanha. E quem botou a água lá em cima? Quem é que botou a água do rio lá em cima? Que uma hora vai acabar. Você fala, não, mas vem da nascente, no lençol freático, aí a água tá lá, a gente só fez foi, sei lá, a água tá lá no lençol freático e ela tá saindo. E quando o lençol freático secar, o que vai acontecer? Não tem de onde vir mais água. Mas existe um mecanismo que devolve essa água constantemente. Né? Que mecanismo é esse? As chuvas. Quem é que enche o rio de volta lá em cima? Chuva, chuva, chuva o tempo inteiro. E como é que faz para chover? Vem a luz solar, esquenta a água todo dia. A água esquenta, evapora. Aí a nuvem vai lá e chove por toda parte. Né? Chove embaixo, em cima do rio. Né? Mas basicamente o que você está fazendo é pegando a água. Né? Aquela parte de cima do rio é o lugar onde se dá origem ao rio, justamente porque ali caiu em algum momento muita água. E de onde vem a energia para fazer essa água cair ali? Do sol. Precisamos do sol também para a energia hidrelétrica. Mas as fontes de energia vindas aí da hidroeletricidade, né, tirando o impacto ambiental absurdo e a destruição que você tem que fazer para construir, né, as usinas, você tem que mobilizar pessoas, ecossistemas, você expulsa gente de casa, né? Imagina, tu tá aí na tua casa e vem aqui, ó, galera, é o seguinte, vou fazer uma usina aqui, então pega todo mundo que você conhece aí, ó, manda todo mundo embora, muda aí, pô, mudar é bom, vai para outro lugar. Aí você vai para outro lugar, eles enchem aquilo de água, aí mata todos os bichos, né, que tem ali afogado, que tiver planta e tudo, arranca tudo aquilo ali, né, leva eles para outro canto, manda eles ocupar outro lugar, e aí tu bota lá uma grande usina, beleza? Aí essa usina tá lá, ela vai captar a água do rio, aí você fica abrindo e fechando as comportas para poder usar essa energia para produzir eletricidade. Beleza? Parece que eu estou falando mal de hidroeletricidade, mas é um dos melhores do mundo em termos de impacto ambiental aí, é a hidrelétrica. Né? A matriz brasileira hoje ela tem muita contribuição de hidroeletricidade, né? E isso é uma coisa muito boa, porque se você tem energia hidrelétrica, então você não precisa queimar tanto combustível fóssil. Beleza? E por não queimar tanto combustível fóssil, você acaba poluindo menos, né, o meio ambiente, e poluindo menos, você contribui menos para a destruição dele. Beleza? Energia maremotriz. Aqui o sol, aqui não tem para ninguém não, aqui não tem sol. Aqui não é sol. Aqui é a lua. É a lua que é responsável pela fonte de energia maremotriz. O que é maremotriz? A maré aquele efeito que tem que a água sobe e desce 2 vezes por dia, é muito feio falar isso em Brasília, vai te deixar com saudade do mar. Né? Se você não conhece, quando você conhecer, você vai ficar com saudade. E se você não conhece e não tem saudade, é porque você nunca ouviu falar. Mas o mar, né, toda a região litorânea, ele vem e vai por meio das ondas, né? Tem lá as ondas e tudo mais, mas além disso, é como se o nível do mar enchesse e esvaziasse, enchesse e esvaziasse, todo dia, 2 vezes por dia. Por que 2 vezes por dia? Porque de 12 em 12 horas existe um movimento relativo da Lua, né, passando ali
né, ao redor da Terra. Né? A Terra gira e tem a Lua, todo o movimento. O movimento da Lua mesmo ao redor da Terra é 28 dias. Né? Mas, devido ao fato da Terra estar girando ali, 2 vezes por dia, a mesma fase da Lua acaba sendo vista ali, né, por pontos da Terra, aproximadamente. E aí, isso faz o mar encher e esvaziar. O mar enche e esvazia. Isso aí é efeito de maré, beleza? Em outros planetas do Sistema Solar também tem esse efeito, só que não precisa de mar para isso. O efeito de maré, né, é realmente a força gravitacional desse corpo celeste próximo deformando o planeta, né? Deforma tipo alguns metros, é pouco, né? Deforma pouco. Mas como a Terra é um trambolho gigante, né, mesmo esse pouquinho é o suficiente para a gente poder sentir, né, essa energia aí vinda da maré. E aí o que faz? O que a galera faz? Prende uns bagulho lá no fundo do mar, bota umas boionas nervosas, assim, um bagulho grande, né? E aí a maré sobe, aí ele puxa um negócio para cima. Aí a maré abaixa, o negócio aí desce de volta. Aí quando ele sobe, puxa o negócio para cima, porque não dá para lutar contra isso, é uma força absurda, força de maré. Quem está fazendo é a Lua. A Lua é um trambolho enorme de bilhões, trilhões, quatrilhões de toneladas, é um bagulho louco. Então, esse vai e vem pode ser usado para gerar energia. Né? Meio ruim, né? Meio ruim, não é um rendimento cabuloso, mas como acontece 2 vezes por dia, é regular, é confiável, né? Vai acontecer sempre. O impacto ambiental é relativamente pequeno aí, né? Para você fazer a instalação disso aí. Só que a capacidade de produção de eletricidade ainda é pequena, né? Você teria que usar aí, né, muita coisa do litoral aí para conseguir fazer isso. O Brasil tem uma faixa litorânea, uma das maiores do mundo, né? Os países que têm a maior faixa litorânea do mundo é o Brasil. Então, realmente é uma possibilidade. Né? Hoje a gente não tem tecnologia assim, né, para conseguir fazer um grande aproveitamento disso aí, mas realmente existe essa possibilidade de geração de energia por meio da alta e baixa da maré. E aí, realmente, a maré não tem influência do Sol. Isso é uma coisa que sem Sol a gente conseguiria fazer. Né? É claro que sem Sol a gente não conseguiria ter o mar no estado líquido. E aí isso aí seria inútil. Mas se a gente tivesse algum jeito de manter o Sol, o mar em estado líquido, aí daria, porque quem faz, né, essa energia acontecer é a Lua, beleza? Quem faz acontecer é a Lua. Então, beleza. Além disso, temos também energia vinda aí de vulcões, né, e de partes aí da crosta terrestre que de alguma forma tem uma conexão interna, né, com as camadas mais profundas aí do nosso planeta, né, e aí dá para usar essa energia geotérmica. Né? Então, como eu falei, essa energia geotérmica aí, direta ou indiretamente, veio do Sol, né, porque de alguma forma, né, foi mantido o aquecimento e tal, mas eu posso pensar que essa energia geotérmica veio da formação do sistema solar. Mesmo que não tivesse se formado o Sol, o nosso planeta poderia ter isso aí. Né? Então eu não vou botar a responsabilidade, porque não foi depois da existência do Sol que essa energia surgiu aqui. Beleza? Sem Sol, a gente conseguiria ter isso aqui também. Né? Então, a energia geotérmica, né, vem da própria Terra, né, do interior da Terra. E para acabar, outra que não tem dependência nenhuma de maneira alguma com o Sol, energia nuclear. Por quê? Você pode pegar átomos radioativos, né? A gente usa muito urânio, tem várias possibilidades, urânio, plutônio, né? E outros átomos aí radioativos que a gente pode usar. E a gente pode construir, né, um dispositivo que propositalmente consegue pegar a energia que vem sendo liberada por conta dessas reações nucleares. Né? É tipo uma bomba nuclear num ambiente controlado. Né? Várias mini bombas nucleares explodindo constantemente, né, dentro de um ambiente controlado. E aí você vai lá, esquenta a água, na hora que você esquenta a água, aí vira aquele motor a vapor, né, de sempre que a gente tem. Então, a energia nuclear, de fato, não tem dependência direta nem indireta aí do nosso Sol. Se desaparecesse o Sol, acredito aí que a grande esperança estaria, né, na formação aí de energia nuclear. Tanto que essas sondas aí que a gente manda aí para o espaço, manda lá para longeão, só dá para funcionar depois que ela está muito longe e a energia do Sol já não está mais
tão eficaz, tão próxima para ser utilizada, tão disponível. Realmente é a energia nuclear, que é a possibilidade que a gente tem, né? A gente só não constrói, destrói tudo e faz usina nuclear, que seria bem legal, né? Tem um monte de usina nuclear. Pô, você não destrói uma área muito grande. Pô, energia nuclear é maneiro, não libera poluente. Tipo, energia nuclear não joga gás carbônico na atmosfera, enxofre, substância tóxica. Cara, energia nuclear é lindo, se não der problema. Se não der problema. É uma maré turbo. É isso. É muito bom se não der problema. Se não der problema, tá ótimo. O problema é que se uma usina nuclear dá problema, é muito problema. É muito problema a ponto do tipo pode destruir a humanidade. Né? Então, se tu tem, sei lá, um terremoto, aí tem um terremoto e aí por causa do motivo, sei lá, explodiu aí uma usina nuclear, ela desabou, acontece alguma coisa aí. E aí esse material que tem lá dentro, ele se expõe. Na hora que ele se expõe, né, ele libera grande quantidade de radiação, contamina a atmosfera, água, solo, todos os seres vivos ao redor. Cara, assim, é um caos, caos. Então, realmente, é uma coisa que tem uma chance muito baixa de acontecer, mas se acontecer, o prejuízo é tão grande que a gente acaba tendo o pé atrás de criar uma dependência muito grande desse tipo de fonte de energia, principalmente se ela ficar espalhada pelo mundo inteiro. Porque imagina, né, um país do nada, o cara arrotou alto ali, o presidente do outro país não gostou, vai lá, pá, solta a bomba. E é isso. Aí imagina, o cara vai lá, solta uma bomba e fala, pô, já sei o que eu vou fazer para destruir aquela usina nuclear ali. Do cara, que é pra ele ficar sem energia, largar de ser otário. Aí vai lá e solta uma bomba na usina nuclear. Pronto, aí é isso. Aí já era tudo, né? Parece uma coisa meio esse catastrofismo exagerado, mas realmente é muito grave você ter exposição do material radioativo que tem nas usinas nucleares. Né? Porque a verdade é que você vai lá nos minérios, né, quando você pega lá, vamos supor, urânio, né, a maior parte do urânio não é radioativo, não pode ser usado aí para fazer usina nuclear, a maior parte não dá. Né? Mas aí o que você faz? Você pega a parte que dá e separa aquele pouquinho do resto e guarda. Aí pega um tantão de urânio, aí pega um pouquinho e guarda. Pega um tantão de urânio e guarda. Pegar esse pouquinho que pode ser usado, né, esse percentual baixinho que pode ser usado e acumular, eles chamam de enriquecimento do urânio. Então você faz esse processo de enriquecimento, que não é produzir urânio radioativo, não é isso. É separar a parte radioativa e deixar ela guardada no lugar para você poder usar depois. Porque se ela tiver diluída, entre aspas, né, misturada com todo o urânio normal que você tem por ali, você não vai ter a possibilidade de ter os efeitos necessários para fazer a usina, a bomba, o que quer que você queira fazer com o seu urânio aí. Né? Então, a energia nuclear, ela vem disso, né? Vem aí dessa reação, né, que ocorre aí devido ao efeito aí, de algumas substâncias radioativas. Beleza? E aqui a gente viu as diversas fontes de energia que a gente tem e basicamente a sequência que a gente faz para poder usar essas fontes de energia, a sequência é sempre assim. A gente tem a fonte da energia, né? Aí a partir dela a gente faz alguma coisa para produzir eletricidade. Eletricidade. E depois de produzir eletricidade, você tem de novo as outras formas de energia que você precisa. Né? Então, por exemplo, energia solar. A energia vem por irradiação pelo espaço, aí ela vem e incide sobre as placas solares. Essas placas solares vão pegar parte dessa energia e transformar em eletricidade. Carrega a bateria ou joga diretamente na rede, né? E aí a eletricidade consegue virar qualquer outra forma de energia. Ela vai virar movimento quando você ligar o ventilador ou o motor do seu carro elétrico, ela vai virar luz quando você acender uma lâmpada, ela vai virar o processador aí do seu computador, do seu celular, ela vai virar calor no aquecedor que esquenta aí o chuveiro da sua casa, vai virar calor no forno elétrico, vai virar calor no micro-ondas, na air fryer, né? Tudo isso, pronto. Então, tudo que a gente consegue fazer com as transformações é isso.
joga, transforma em eletricidade e usa as outras formas. Né? No carro, por exemplo, você poderia ter uma coisa direta, assim, né? Para pegar a energia solar, né? E transformar em eletricidade e transformar direto em movimento. Poderia pensar em alguma coisa assim. Né? Não é viável fazer isso porque você teria que ter placas muito maiores do que o carro. E aí a coisa toda perde o sentido. Né? Então, enfim, pode ser que no futuro a gente desenvolva uma maneira viável de fazer isso virar um produto de verdade. Né? Energia eólica é a mesma coisa. Pega o movimento e a partir do movimento produz eletricidade. Quando produz eletricidade, consegue as outras formas de energia. Né? Mesma coisa com a hidrelétrica. A hidrelétrica pega o movimento e transforma em outras formas de energia. Né? Eu falo esse negócio de armazenar em bateria, mas a gente evita a bateria porque bateria tem vida útil. E se ela tem vida útil, uma hora essa vida útil acaba. E você vai ter que pegar essas baterias e jogar fora. E na hora de você jogar essa bateria fora, tu vai jogar onde? Né? Onde é que você vai jogar? Eu lembro que lá no início dos anos 2000, quando eu ainda era aluno do curso de engenharia elétrica, né, eu assisti uma palestra com um cara que ele era bem desbocadão, assim, falava um monte de besteira, falava até palavrão nas palestras. Né? E ele falou uma frase que foi bem interessante, que chocou muito a galera que estava ouvindo lá na época, a palestra dele, né? Que o pessoal estava falando sobre o advento da energia solar e tal, né? Que aquilo ia ser revolucionário. E aí ele falou assim, tá, beleza, eu peguei a energia solar. Eu vou guardar onde? Porque eu tenho que usar de noite. De noite eu não tenho sol, né? Para poder me dar energia solar. Então, ou eu vou usar só durante o dia, ou eu vou ter que guardar em algum lugar para poder usar durante a noite. Eu vou usar nos dias ensolarados, os dias muito nublados, que eu tenho menos incidência solar na superfície, que a energia fica guardada lá na nuvem, né? A nuvem não deixa passar, né? Fica lá presa, né? Fica retida no caminho. Né? O que eu vou fazer? Vou ter que ter bateria. Aí a bateria é feita de compostos químicos altamente poluentes. Aí a gente joga esse negócio no rio, vocês vão ficar reclamando. Né? Aí ficou um clima ruimzão, né? Porque ele falou, pô, eu vou jogar no rio. Né? E aí a galera falou assim pra ele, tá, mas e aí, mas, pô, velho, tu precisa jogar no rio, velho? Pô, paia, né? Podia dar um fim melhor, né? Ele, tu quer que eu faça o quê? Sem ser jogar no rio? Eu vou jogar onde? Aí ele ficou serião assim. E eu estou fazendo essa pergunta para você. Eu tenho lá um monte de bateria velha. Onde eu vou jogar se não no Rio? O único lugar que eu tenho para jogar é no Rio. Tem outro lugar para jogar? Ah, não, pessoal, dá para fazer um aterro, cavar cava um buraco? Você cava um buraco e enterra. Beleza, longeão do Rio, né? Aí chove. Aí essa chuva vai entrar pela terra, claro. A água da chuva, ou ela fica empoçada, ou a terra absorve. Na hora que ela absorve, o que ela vai fazer? Ela vai passar pelos restos de pilha que você enterrou, resto de bateria que você enterrou, vai se dissolver nos compostos tóxicos e vai descer para onde? Até o lençol freático. E para onde vai o lençol freático? Lá para a nascente do rio. Ou seja, enterrar é o mesmo que jogar no rio. Você só demorou, mas vai poluir o rio do mesmo jeito, né? Mas aí, então, qual a possibilidade seria? Fazer um aterro com concreto e tal, para não deixar a água passar. O preço, o custo disso, cara, eu via inviável tu fazer isso, inviável. O dinheiro que você ganhou com a produção daquela energia e usou para produzir, você vai gastar para aterrar os negócios, as baterias velhas. Não vai chegar uma hora que não vai dar para fazer mais. Chega uma hora que a reciclagem já não dá mais. Você vai ter que descartar aquilo. Né? Sabe o que a gente, onde a gente usa aterro de concreto cabuloso? Usina nuclear. Porque chega uma hora que o material já não serve mais para produzir energia nuclear. Porém, ele serve para poluir e para matar pessoas, para contaminar animais, de solo, vegetal, destruir tudo. Serve, né? Só não serve para produzir energia e para fazer bomba. E aí, quando esse urânio velho, né, que ainda é super prejudicial a tudo que tem ao redor dele por conta da radiação, super radioativo, quando ele já não serve mais para produzir energia, tu vai fazer o quê? Aterro nuclear. Tu vai cavar uns buracão cabuloso, botar umas paredes de concreto assim, ó, de metros de espessura, vai jogar lá dentro e vai concretar tudo, fechar e deixar lá. É isso. Né? Uma analogia que eu li num livro bem interessante, ele falava assim,
converter todas as fontes de energia do planeta Terra hoje para energia nuclear seria o mesmo de que assumir a responsabilidade de guardar todo o cocô de todos os cavalos que foram responsáveis pela movimentação da humanidade durante toda a Idade Média. É isso, é como se você tivesse a responsabilidade de guardar tudo isso num lugar muito seguro para não causar mal a ninguém. Sem contar que tu vai ter que transportar ele, radioativozão, até o aterro. Vai ter que transportar. Vai transportar onde? Tu vai fazer um bloco de concreto para transportar? Ou por onde você estiver passando é risco nuclear. E se esse caminhão bate? E se ele capota? E se ele cai no rio? Entendeu? Então, assim, o risco que a gente tem da usina nuclear é muito alto mesmo. E a responsabilidade para guardar o lixo nuclear é bizarra. E a gente não consegue ficar garantindo que vai conseguir produzir a energia exatamente do tanto que está sendo consumido, porque o consumo é variável. Variável e meio que imprevisível, né? Porque pode acontecer alguma coisa e as pessoas começarem a querer consumir mais. Né? Então acontece, por exemplo, aqui na usina hidrelétrica, sabe uma coisa que a gente faz que é bem maneiro? A gente tem uma espécie de uma torneira, né? E aí conforme as pessoas vão consumindo mais energia, você vai lá e abre essas comportas, né? Como se fosse uma torneira, e faz o rio, a barragem que você construiu lá na hidrelétrica, você faz ela fluir mais rápido e vai secando a barragem para cima dos geradores. Só que aí se o pessoal começar a parar de consumir energia, né, os geradores não podem ficar com aquele tanto de água caindo, porque é como se ele ficasse mais leve, sabe? E aí ele começa a girar muito rápido e ele começa a sobrecarregar o sistema. Então o que você faz? Fecha a torneira para cair menos água, mais leve. E tu fica nesse abre e fecha de torneira. Como é que tu vai abrir e fechar a torneira do sol? Não tem como. Como é que tu vai abrir e fechar a torneira do vento? Não tem como. Tem como estocar vento, apesar de a gente ter uma personagem aí que já falou sobre isso. Tem como a gente estocar. Né? Existe um tipo de fonte de energia recente aí, experimental ainda, que a galera usa a energia solar mesmo, eólica mesmo, e usa para fazer ar comprimido. E esse ar comprimido é cuspido depois. Bem interessante. Né? Outra coisa que eu já vi também é pegar o excesso de energia para levantar uns blocão pesado de concreto, assim, chumbo pesadão, né? E deixa lá travado. Aí quando você precisa da energia, você abre a trava e ele vai descendo e produz energia para você, devolve, né? Energia para você. Ele vai usando energia gravitacional para isso. Bem inteligente, mas não temos nenhuma usina ainda baseada nisso, funcionando em larga escala. Beleza? Então, essas transformações de energia todas aí giram em torno disso que a gente tem, né? E as transformações, elas sempre ocorrem com algum tipo de perda. Uma parte da energia sempre se perde, sabe? Quando a gente faz isso, né? E essa perda, normalmente, na forma de calor, né? Som também, que acaba sendo, né, jogado aí para fora, a própria luz que vai, ilumina seja lá o que for, a energia que vai se perdendo aí, né? E aí tem essa perda. Essa perda, ela é irrecuperável, né? A gente não consegue pegar isso aí de volta. Isso vai virar calor, vai aquecer uma parte da atmosfera aí e de algum jeito vai ser, né, jogado para fora aí. Mas a gente não vai conseguir aproveitar efetivamente. Beleza? Então, sobre as formas de energia era isso daí, e a gente vai querer agora, né, que é o nosso terceiro e último bloco aí desse assunto, a gente vai querer falar sobre as formas de energia química e como que isso funciona com os seres vivos. Beleza? Vamos nessa. Valeu. Falou.